Pai, o Júlio e Mariana, Senhor, tem trazido tanta alegria para nós. Ali, cuidando, pastoreando o Jardim Esperança. E Deus, nessa noite, nós declaramos liberdade, Deus, Teu Espírito Santo trazendo liberdade, através da palavra, do testemunho de vida, que o Júlio, Senhor, tem colocado em prática a cada dia. E nós abrimos os nossos corações. Coloque a mão no seu coração, como eu estou fazendo, na altura do seu coração, e fale assim: eu abro o meu coração e a minha mente em expectativa para esta ministração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Como o pastor Ralph fala, está tudo bem? Vocês estão bem? Não é assim que nosso pastor fala? Amados, é uma honra estar aqui com vocês, privilégio ser servido pelo Gilmar. Realmente tem sido assim um privilégio do Senhor, né? Estar ali à frente da Igreja Jardim Esperança. Eu trouxe um grande reforço de lá hoje, mas ele teve que descer para a salinha, meu discípulo principal, meu filho Israel, veio aí reforçar, interceder, orar por mim. Brincadeira, mas ele foi lá para baixo. Então, assim, tem sido um privilégio estar ali com os irmãos, né, já há 2 anos, caminhando, edificando uma igreja, em nome de Jesus, forte, bem consolidada ali para suportar o crescimento que Deus vai trazer sobre nós. Amém, queridos? Queria compartilhar com vocês uma mensagem nessa noite. Não é, assim, de minha autoria, vamos dizer, né? Eu plagiei do lado um trecho do livro do pastor Luciano Subirá, que eu admiro bastante. E o tema da mensagem para você que vai anotar é o caminho de volta. O caminho de volta. Vamos falar algo muito importante na vida também dos batizados, né? Nós vamos falar sobre o primeiro amor. Quantos já ouviram falar aqui sobre o primeiro amor? Levanta tua mão, amém? É algo que, volta e meia, o Espírito Santo, eu creio, traz sobre nós, sobre a igreja, para nós nos lembrarmos de alguns princípios muito importantes. E para falar sobre o primeiro amor, eu queria exemplificar com uma dinâmica, né? Uma brincadeira. Minha esposa não está aí hoje, então vou ter que pegar outras cobaias. Deixa eu descer aqui. Eu sei que o pessoal da técnica aí já está pronto aí para filmar, não vai atrapalhar a filmagem. Então, eu queria pedir ao pastor Kleber, a pastora Marta, que me ajudassem aqui. A pastora Marta não sabe, o pastor Kleber já sabia, surpresa. Então, eu quero fazer uma brincadeira, que a gente brincou lá no domingo passado, chamado Chocolate Paçoca e Bala. Só que depois vai voltar para minha rainha, tá? Vocês só vão simular, depois o chocolate é nosso. Estou brincando, querido. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre o primeiro amor. E o primeiro amor fala, lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, nós vamos ler. Jesus fala com a igreja de Éfeso, que eles tinham várias qualidades, mas Jesus tinha uma coisa contra eles, que eles tinham abandonado o primeiro amor. E o primeiro amor não fala simplesmente desse primeiro relacionamento que os batizados que estão aqui têm com o Senhor, esse primeiro encontro com Deus, onde o nosso coração é cheio de paixão, cheio de amor por Jesus, porque a gente descobre quão grande amor foi derramado por nós. Eu também, que já tenho mais de 10 anos de evangelho, procuro sempre estar com o coração apaixonado pelo meu Senhor. E para exemplificar isso, né, de uma vida de relacionamento com Deus, no caminhar da nossa vida cristã, tanto para os novos convertidos como para os velhos, é possível você ter um relacionamento aquecido com Jesus Cristo. Amém, queridos? E para exemplificar isso, eu quero trazer para o casamento. Eu sei que algumas mulheres vão dar alguns cutucões no marido hoje, e vice-versa, porque a gente vai lembrar coisas simples que a gente volta e meia fala em reuniões para casais ou estudos para casais, tá ok? Vamos lá. Pastor Kleber acabou de receber o pagamento dele, está com o bolso cheio de dinheiro. Amém? Como um homem muito apaixonado pela pastora Marta, ele sempre deseja, né, agradá-la, surpreendê-la. E aí ele vai na padaria comprar um pãozinho. Ele fala, poxa, eu estou com dinheiro no bolso. O que eu posso levar aqui para Marta?
Claro, e Marta, porque ele chama de Marta, né, irmãos? Pastora Marta. O que eu posso levar para Marta? Como eu posso agradá-la? Aí ele pensa assim, o que tem de melhor aqui na padaria? Poxa, o bombom não é muito legal, aquele bombom do Paraguai. O que eu vou levar para Marta? Sorvete? Não, ela está meio resfriada. Então ele vai procurar algo que seja o melhor que ele possa levar dentro das condições financeiras dele, mas é algo que brota no coração, ele deseja agradá-la. Mesmo, quantos anos de casado, pastor? 20 anos de casado, olha. Ralph que casou agora, viu? Aprende, hein? Aí ele vê uma barra de chocolate. Aí ele fala, eu vou surpreender Marta hoje, ela nem está esperando. Vou pegar, pega aí, pastor. Dá para sua esposa, dá para sua esposa. Chegamos. Marta, olha o que eu trouxe para você. Lembrei de você na padaria, olha o que você me faz lembrar. Pastora Marta, faz aquela cara de surpresa, pastor. Oh. Beijinho, um abraço. Está semeando para colher mais tarde, já entendeu, né? Calma, irmão, calma. Só que os anos vão passando, a rotina do casamento, 2 filhos, trabalho, rotina, a relação vai perdendo alguns detalhes. Eles acabam permitindo que alguns detalhes entrem nessa relação aquecida, nesse desejo de agradar um ao outro, de surpreender um ao outro. E aí o pastor Kleber vai na padaria, está com o bolso cheio de dinheiro no próximo pagamento. E aí o que acontece? Poxa, pensei em levar alguma coisa para Marta. Aí ele olha para o chocolate. Chocolate não. Procura, vê. Eu vou levar uma paçoquinha. Duas paçoquinhas. Aí chega em casa. Marta, olhei para você. Lembrei de um doce que você tanto gosta. Trouxe uma paçoca para você. Pastora Marta faz uma cara assim de surpresa, mas nem de tanto. Que meio assim, já tive coisa melhor. Os cotovelos estão batendo na barriga de alguém. E aí, próximo pagamento, algumas coisas vêm assim meio desgastando a relação, alguns arranha-arranha, né, algumas unhas para lá, brincadeira. Algumas situações de desgaste à rotina, muito trabalho, muito cansaço, desgaste com os filhos, eles permitem que a rotina sufoque aquilo que antes era algo totalmente aceso. Apesar do pastor Kleber amar, que eu quero reforçar aqui, que ele não está deixando de amar a sua esposa. Vem cá, pastor. Vou dar 3 balinhas para quebrar o galho. Se levar uma, já sabe, né? E aí ele, mesmo com o bolso cheio, mesmo podendo fazer algo melhor, mas por permitir que certas coisas viessem ao coração dele, no relacionamento, na paixão, no amor, ele fala, Marta, fui à padaria, olha o que eu trouxe para você, Marta, balinha que você tanto gosta. A pastora Marta, né, claro, como mulher, e mulher não deixa passar nada em branco, na verdade, nada passa desapercebido, irmão, nada passa. Não pensa que enrola a mulher, porque é difícil enrolar a mulher pra caramba. Ela vai falar assim, poxa, mês passado foi paçoca, mês retrasado foi chocolate. Quando a gente se casou era Ferrero Rocher, o outro nome de chocolate, se você quiser conhecer, chocolate suíço. Você pedia até o pastor Ralph, quando ia à Suíça, para trazer chocolate para mim, para eu dar para você dar para mim. E agora eu ganho bala. Nada passa desapercebido das mulheres, não é verdade, mulheres? E mulher dificilmente aguenta fechar a boca nessas horas e fala, quando a gente casou, eram flores, bombons dos mais caros. E hoje a gente tem, já estão cutucando um ou outro aí, E hoje que a gente tem mais condição, paçoca e bala. Paçoca já é ruim de aturar, bala então.
Obrigado, queridos. Depois devolva aí, ó. Brincadeira, pode levar. Obrigado. Salva de palmas para os atores. Então, querido, a gente brincou, a gente riu, agora a gente vai continuar falando sério. A gente brincou, né? É bom para descontrair, mas eu quero falar algo muito importante na nossa vida cristã. A gente vai passear pela Bíblia bastante hoje. Sei que o tempo está um pouquinho adiantado. Mas então quero que você abra sua Bíblia comigo. Mateus. Esse arzinho aqui, se ele não joga para fora meus estudos. Mateus 13:44. Mateus capítulo 13, 44. Obrigado, querido. Muito bom. Todos abriram, amém? Misericórdia. Se você está sem Bíblia, senta do lado de um crente aí que ele vai poder te ajudar. Vai estar com a Bíblia, vai te ajudar aí. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus está dizendo aqui que alguém acha um tesouro num campo, e isso é tão importante para ele, assim como para os maridos, as esposas e vice-versa. Ele chega ao ponto de ficar feliz e pegar tudo que tem, vender para comprar aquele campo. Quando encontramos com Jesus, querido, é uma coisa muito clara, os batizandos estão aqui, podem testemunhar isso. É algo tão sublime você entender que o Rei dos Reis, o Criador do Universo, Ele te ama, Ele me ama a tal ponto de dar seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quando nós somos inundados por essa revelação, nosso coração se enche de amor e de paixão e fala, como pode alguém me amar assim? A gente brincou, né, com um casal, no casamento, ou recém-passado pelo casamento. Você dorme mais tarde, acorda mais cedo, você tem atitudes, muitas vezes impulsionado pela emoção, que hoje você fala assim, meu Deus, como é que eu pude cometer tanta loucura assim pela minha esposa? Não é verdade? Mariana morre de vergonha quando eu faço umas coisas loucas na frente dela. Isso é gostoso. Eu sei aqui tem mulheres que não gostam de receber flores, mas a grande maioria gosta. Quais mulheres que gostam de receber flores? Levanta sua mão. Fala para o seu esposo quanto tempo que ele não te dá flores. Olha! Então, queridos, voltando aqui, presta atenção aqui em mim. Nós temos atitudes na nossa caminhada cristã, onde eu não gosto de falar que, isso é simplesmente porque está vivendo o primeiro amor. Isso para mim é papo de crente gelado. É possível a gente ter um relacionamento, um casamento apaixonado, talvez não tanto levado pela emoção, mas um amor intenso, praticado no dia a dia, mesmo depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos de evangelho. Amém? Você crê nisso? Quantos apaixonados por Jesus com mais de 10 anos, 20 anos de evangelho aqui, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus bem alto. Amém? É a mesma coisa no casamento. Você pode ter o seu casamento incendiado, apaixonado, talvez não com as mesmas loucuras, assim, mas um amor sólido e vibrante, dia após dia. É possível sim. E eu quero falar para você, esse é o desejo de Deus para nós, para a igreja dele. Amém, queridos? Note bem que eu mencionei algo importante, que o fato de dar uma paçoca e uma bala não quer dizer que ele não ame. Ele ama. Só que o prazer de agradá-la não era mais tão intenso. Talvez não esteja em primeiro lugar do que a sua própria vontade, aquilo que está lá dentro. E na caminhada cristã, nós vamos falar nessa noite, eu quero que nós nos lembremos o que Jesus fala em Efésios,
de práticas que nós deixamos de lado, porque permitimos que a rotina do relacionamento com Cristo e na sua obra sufoque aquilo que é o primeiro, ou deve ser o primeiro em nosso coração, o amor ao Senhor. Nós não vamos falar nessa noite da falta de amor a Jesus. Nós vamos falar do primeiro amor. O amor mais importante, mais intenso, o que vem em primeiro lugar. O amar a Deus, o que fala nos mandamentos, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Esse é o primeiro amor que Jesus protestou contra a igreja de Éfeso. Eu quero abrir a Bíblia com você lá em Apocalipse. Vamos lá para a gente ver. De repente você não conhece essa passagem, eu quero que você leia junto comigo. Efésios 2, versículo 2. Perdão, Apocalipse 2, 2, perdão. Porque a gente vai falar da igreja de Éfeso. Os irmãos estão atentos, senão me deixam falhar. Aleluia. Se você tiver a oportunidade de grifar na sua Bíblia, eu peço que você grife algumas palavras aqui que nós vamos trabalhar bastante com elas. Vamos nessa? Amém? Conheço as tuas obras, presta atenção no que Cristo está falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Cristo está elogiando a igreja. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Escuta aqui, querido. Jesus está falando aqui com a igreja de Éfeso, uma igreja que ela não estava sendo reprovada, ela tinha várias qualidades, ela tinha várias atribuições. E quando a gente fala de primeiro amor, nós entendemos que o deixar o primeiro amor, esse amor intenso, esse amor apaixonante, nos leva muitas vezes a abrir mão das coisas do reino. Não é isso que Jesus está esclarecendo para nós aqui. Jesus falou que essa igreja era uma igreja de obras. Jesus estava falando que conhecia a perseverança deles. Jesus falava que elas suportavam coisas por causa do nome dele. Então e Jesus também não está falando que eles não mais amavam o Senhor, que era falta de amor. Nós não estamos falando de falta de amor. Nós estamos falando do primeiro amor. Então você pensa, pô, Júlio, mas uma igreja com tantas qualidades, tão aplicada nas obras, como pode? Não sei, querido. Jesus fala a prática das primeiras obras. O que eu quero trazer aqui para nós nessa noite são coisas muito particulares de cada um de nós. Eu não posso taxar que isso ou aquilo abandona o primeiro amor. Nós é que precisamos perguntar ao Senhor hoje isso. Jesus fala algo muito importante além disso. Jesus fala assim, olha, abandonaste. Nós às vezes erradamente pensamos que a rotina provoca o amor se esfriar. E Jesus está nos alertando a algo importante aqui. Ele fala que a igreja abandonou. O que é abandonar, querido? Se você abandona, um pai que abandona seu filho, um discípulo que abandona um discipulador, ou vice-versa. Se nós abandonamos, nós temos uma decisão nossa pessoal. Não é a rotina, não é o desgaste às vezes no reino, não é o desgaste no casamento, a rotina do casamento, que faz apagar a paixão. Jesus está deixando bem claro, abandonaste. Se abandonou é porque a igreja teve em algum momento que ela simplesmente deixou de lado esse primeiro amor.
E às vezes a gente pensa que é culpa da rotina, são culpa das situações, é culpa do desgaste. Jesus mesmo falou aqui, ó, labor. Labor fala de trabalho e às vezes de irritação por causa do trabalho. Eles faziam tudo isso, mas abandonaram o primeiro amor. Então, amado, o que eu quero trazer esclarecimento para nós, que isso é algo que nós fazemos. Não é algo simplesmente inconsciente. Sabe por quê? Porque senão Jesus estaria falando isso. Foi um acidente. Foi esfriando com o tempo, com as coisas, meu casamento, minha fé, meu amor por Jesus foi esfriando ao longo do tempo. Quando eu percebi, já não tenho o mesmo prazer, já não tenho o mesmo amor, já não tenho a mesma intensidade. No casamento a mesma coisa. O que Jesus quer nos alertar, querido, que é uma decisão nossa, minha e sua, não permitir que esse amor se apague, diminua de intensidade. É uma decisão nossa. Nós permitimos a rotina sufocar isso ou não? No casamento apaixonado, nós temos que exercitar coisas, não é verdade? Que nós sabemos que são importantes, que nós sabemos que são fundamentais na vida do casal. Por quê? Porque a rotina ela sempre vai existir. É verdade ou não é? Sim ou não, querido? Sempre vai existir a rotina do casamento. Sempre vai existir a rotina do reino. Nós vamos trabalhar e a nossa rotina é bem intensa. Glória a Deus por isso. Nós trabalhamos e trabalhamos firme. Glória a Deus por isso. É um privilégio trabalhar para o Senhor. Só que o que Jesus quer trazer é que a motivação de fazermos o que fazemos é porque nós amamos a Ele em primeiro lugar. Precisamos amar o Senhor da obra, não a obra do Senhor. Primeiro, o Senhor deve ser o motivo pelo qual eu faço tudo. Eu faço o que faço, estou onde estou, primeiro, porque amo Jesus. Eu faço o que faço pela minha esposa porque eu a amo. E não simplesmente espero receber algo em troca. Então, muitas vezes, a gente acaba servindo ao Senhor no longo da caminhada, esperando receber galardão, recompensa. Alguns por medo, porque lembram daquela passagem, aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Mas não é isso que Jesus deseja para nós. Jesus deseja para nós Ele ser o centro. Depois a gente trabalha. Primeiro, Ele precisa estar em primeiro lugar. E pode ter certeza, querido, se Jesus for o primeiro na tua vida, fica tranquilo. A obra do Senhor vai fluir de forma tranquila na sua vida. Não quero dizer que você não vai ter problemas, dificuldades, lutas, crises. Mas se Jesus está em primeiro lugar, você vai conseguir realizar aquilo que o próprio Jesus vai falar para você fazer. Amém, amados? Então, antes de falar sobre o caminho de volta, que é o tema dessa mensagem, eu quero abordar 4 pontos muito importantes para a gente se prevenir. Você fala, Júlio, eu estou aqui, eu estou com o meu coração aquecido. Amém, glória a Deus, meu irmão. Então eu quero poder te ajudar com 4 pontos importantes para a gente se prevenir de não ter o nosso amor apagado na sua intensidade. Amém? Primeiro ponto, eu quero falar com você nessa noite, é sobre o convívio com o pecado. Convívio com o pecado é muito perigoso para nós, querido. Você que está com seu amor aí queimando, ardendo. Mateus 24:12 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é verdade? E o que a gente vê hoje? Multiplicar da iniquidade. Só que aqui, Jesus não está falando simplesmente a nós mesmos, de nós praticarmos o pecado. Fala do pecado ao nosso redor. Jesus não fala do pecado que nós lutamos, que nós cometemos. Ele fala daquilo que está à nossa volta. Não daquilo que propriamente nós estamos enfrentando. O que isso significa, amado? A gente tolerar certas coisas, se acostumar com algumas coisas que para nós eram antes taxadas como pecado, como algo que a gente deve se afastar, fugir da aparência do mal, e às vezes a gente acaba tolerando. Então, muito cuidado com tolerar o pecado à sua volta. Você se acostumar com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Aí, Júlio, mas é meio contraditório, porque a gente sabe que o mundo caminha para isso, é verdade, mas quem disse que a gente tem que se acostumar com isso? Não é verdade? A imoralidade, o adultério, a violência, nós não temos que nos acostumar com isso, querido.
Então, muito atento quando você começa a se acostumar. Se nós temos o Espírito Santo, nunca nós vamos nos acostumar, querido. Nunca vamos nos acostumar. Pecado sempre vai ser pecado. Sempre vai ser pecado, sempre vai nos afastar. Então, às vezes, a gente se acostuma com algumas coisas, nós toleramos algumas coisas. Um exemplo, coisas que nós severamente condenamos, pregamos contra, mas a gente às vezes aceita e permite entrar na nossa casa. Filme, novela e tantas outras coisas, desenhos. Nós condenamos, nós pregamos contra, mas às vezes nós toleramos. Toleramos para os nossos filhos. Então é algo que você e eu nós condenamos, mas permitimos, nos acostumamos. Então muito cuidado quando a gente se acostuma com certas coisas que nós vemos e ouvimos, querido. Na nossa casa, no nosso trabalho, rodinhas de conversa. Isso é muito sério, isso pode ir apagando aos poucos a chama do primeiro amor por Jesus. Então, queria deixar esse primeiro ponto. Segundo ponto, a falta de profundidade no nosso relacionamento com Deus. Lucas 8, 7, fala da parábola do semeador. Fala dos espinhos que cresceram junto com aquela semente que brotou. E aqueles espinhos que cresceram junto com ela, sufocaram. Perdão, Lucas 8,13. Eu troquei aqui. Lucas 8,13. Fala aquela que caiu em meio a semente em um terreno rochoso. As raízes não eram profundas. Quando o sol veio, queimou as raízes. Não tinha profundidade. Eu trago um pouco para a nossa realidade aqui na nossa igreja. Eu falo isso como uma boa consolidação. Porque quando uma pessoa se converte, ela começa a caminhar. Nós falamos de discipulado, nós falamos do grupo familiar, nós falamos do CTL, Nova Criatura. O que nós estamos levando esse novo convertido a fazer? Aprofundar suas raízes no relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus. Nada mais é, querido. Por quê? Para que o bebê ele possa se alimentar e quando vir as dificuldades ele possa suportar. Amém? Amém, querido? Nós nos falamos sempre, nosso principal discipulador quem é? O Espírito Santo. Espírito Santo, querido. Nosso principal discipulador não é o Espírito Santo. Então tem momentos que o teu discipulador não vai poder estar contigo, não vai poder falar para você, sai dessa, vai nessa. E muitas vezes nós vemos vários cristãos naufragando na fé porque não desenvolvem um relacionamento profundo com Jesus. E aí quando vem o sol, não tem raízes profundas, ele para ali. Então é um grande perigo nós não nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Eu vou à igreja só o domingo, tá bom. Eu vou só ao grupo familiar, tá bom também. Não, querido, toda oportunidade que tiver, além do seu relacionamento pessoal com Cristo na sua casa, esteja junto, venha para a conferência, um exemplo. Venha aprender de Deus, venha aprofundar tuas raízes com o Senhor. Amém? Porque quando vier as lutas, você vai estar firme, tua raiz vai estar profunda. Amém, queridos? Terceiro ponto, a falta de tratamento. Agora sim, Lucas 8,7 e Lucas 8,14. A falta de tratamento na nossa vida. Nessa mesma parábola, o semeador fala dos espinhos que cresceram junto com aquela semente e sufocaram. É uma ilusão nós pensarmos que na nossa caminhada cristã, áreas da nossa vida que precisam ser consertadas, possam continuar ali crescendo juntos. Os espinhos, queridos, não foram arrancados, por isso, quando eles cresceram, sufocaram aquela planta. Tem áreas da nossa vida, querido, que precisam de tratamento. E às vezes tratamento urgente. Você está aqui nessa noite. Eu quero falar para você, abra teu coração e permita Jesus tratar da sua vida. Através dele e da pessoa que ele colocou sob tua cobertura para fazer isso também. Amém? Não tenha um coração orgulhoso. Tenha o coração aberto para ser tratado. Para ser, às vezes, até moído por Deus. Mas é para o nosso próprio crescimento. Porque tem certas coisas, amados, na nossa vida que precisam de tratamento. Não adianta a gente pensar que elas vão poder continuar aí. Nós vamos
poder conviver com elas, porque uma hora, quando elas crescerem, elas vão aparecer, vão sufocar nosso amor, nossa fé por Jesus. Então permita o Espírito Santo e também a pessoa que Deus colocou sobre a tua vida, ser um instrumento para tratamento, para restauração da tua vida. Amém, amados? Ninguém se esfria, amado, de uma hora para outra. Primeiro amor não vai de uma hora para outra. Ele é provocado por constantes negligências da nossa parte. Quando não permitimos esse tratamento acontecer, lá no fundo a gente sabe quando a gente está avançando ou não no Senhor. Lá no fundo a gente sabe se nós estamos fazendo o melhor pela nossa casa, pela nossa família, pelo relacionamento conjugal. Você está aqui, você sabe disso. Se você tem o Espírito Santo, você sabe. E é isso que Jesus está trazendo a nós nessa noite. Não é viver a vida cristã simplesmente de qualquer forma, mas viver sempre intensamente. Amém, amados? Quarto ponto muito importante: as distrações. Lembrando, querido, isso é ponto de prevenção. As distrações. O que são distrações? Não é beliscar o pecado de vez em quando. Também fala de situações que poderiam ser boas para nós, bênçãos até. Mas a gente permite que elas sufoquem e tirem Jesus do primeiro lugar na nossa vida. Êxodo 5, versículos 5 a 9, fala, quando o povo de Deus começa a clamar no Egito, Faraó fala, esse povo está muito ocioso. Então, nós fornecemos a matéria-prima, agora eles mesmos vão ter que procurar matéria-prima para construir tijolos. O que Faraó fez? Faraó é um paralelo de Satanás. Ele impõe mais trabalho, porque ele entende, se o povo está ocioso, ele está tendo tempo para orar e para buscar o Senhor. Então o trabalho, querido, pode ser uma grande distração na nossa vida. Se Deus te deu um trabalho, honra o Senhor trabalhando, sim. Mas permita o trabalho ter o lugar dele na tua vida, não ter o primeiro lugar. A ponto de você se cansar, se esgotar e você dizer, não tenho tempo para buscar ao Senhor. Não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para ir no discipulado, estou muito cansado. Mas espera aí, não foi Deus quem te deu esse trabalho? Não foi Deus quem me deu o meu trabalho? E agora o trabalho começa a tomar lugar. É uma distração. Trabalho é algo bom, sim ou não? É, sim, mas pode ser uma distração. E pode reparar, períodos de batismo, de vida vitoriosa, períodos muito importantes, às vezes até situações de conferência, momentos onde Deus quer trazer algo sobre nossas vidas. Algumas pessoas não vigiam e permitem que o trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, é fato, de fato nós precisamos ganhar dinheiro. Não estou estimulando ninguém que não trabalhar, viu, querido? Entenda bem o que eu estou falando. Mas não permita o seu trabalho ocupar o lugar de Deus na sua vida. Lucas 14 fala de famílias, de propriedades, até família. Opa, peraí, agora você bateu firme, Júlio. A família, quem foi que te deu, querido? Foi Deus. Se Deus não pode cuidar da sua família, quanto mais você. E aqui em Lucas, Jesus prepara uma grande ceia, uma parábola, ele faz um paralelo, um grande convite. E uns falam, não, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do meu campo, eu preciso cuidar dos meus gados. E Jesus fala assim, ninguém tem tempo para mim, não? Isso é na versão do Júlio, tá, querido? Você pode ler lá, literalmente. Então chama todos que estão nas ruas, aqueles que eu não chamei, que eu não convidei primeiro, pode chamar. Eu quero a minha casa cheia. Então o que isso quer dizer? São coisas boas. Você ter campo, você ter propriedades, você ter gado é bom, mas pode se tornar distração. E se a gente não vigiar, fazer com que esteja num lugar onde pertence somente ao Senhor. Por último, um exemplo de distração eu quero usar, um exemplo muito conhecido, Marta e Maria. Um exemplo que volta e meia nós falamos. Marta, Jesus chega na casa dela e ela está tão atarefada, querendo servir com desejo no coração de servir bem a Jesus. Quantos não gostam de receber bem um convidado na sua casa, é verdade? Arrumar a sua casa, preparar um banquete, é muito gostoso.
Isso é um exemplo de amor? Sim ou não? É, querido. Marta talvez estava na melhor das intenções. Só que para Jesus, a decisão de Maria, a escolha de Maria, foi melhor. Então Marta fala para Maria: Senhor, manda minha irmã ter comigo. Manda minha irmã me ajudar a trabalhar, a preparar o banquete. Jesus fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não lhe será tirado. O que Jesus queria falar? Marta, eu estou vendo que você me ama, mas existe uma posição de importância que Maria escolheu, e isso eu não vou tirar dela. Então, às vezes, a gente pensa que no muito fazer nós vamos agradar o Senhor vai estar em primeiro lugar. Lembremos da igreja de Éfeso. Eles trabalhavam pra caramba. Eles tinham muito testemunho de trabalho, mas não era isso que Jesus estava falando. Amém, amados? Então, cuidado com o trabalho. Júlio, quer dizer que a gente não tem que trabalhar? Não, trabalha sim, no reino nós trabalhamos bastante. Servimos, ao Senhor com alegria, mas não pense que isso simplesmente é o maior testemunho de amor que você e eu podemos dar para Jesus. Amém, amados? Então, queridos, agora eu quero entrar no caminho de volta, falar de fato aquilo que Deus quer trazer para nós nessa noite. Eu falei algo sobre prevenção, esses 4 pontos, fala da prevenção, mas de repente você está aqui e a prevenção já não serve mais. Você já permitiu que esse primeiro amor se apagasse. E Jesus quer nos levar de volta a esse caminho, de volta a esse amor intenso e apaixonante por Ele. Amém, queridos? E eu queria que você prestasse bastante atenção. Jesus, lá em Apocalipse, eu queria que você voltasse lá. Jesus menciona 3 passos para nós voltarmos a esse caminho, a esse amor intenso. E de forma alguma eu quero trazer peso sobre o teu coração, tá bom? Você continua com ele bem aberto para aquilo que Deus vai continuar falando contigo. Prevenção talvez já foi, não tem mais jeito, querido, já aconteceu, você está se sentindo meio apagado. E permita também, se isso fala algo a respeito do seu casamento, tenha coração aberto para permitir o Senhor falar sobre isso também. Jesus fala em Apocalipse 2, a partir do versículo 4 ele fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, como nós já falamos sobre abandono. No versículo 5 ele diz assim: lembra-te, pois, onde caíste. Olha, Jesus reforçando que é pecado. Esse abandono aqui, querido, é pecado. O que eu quero trazer para nós nessa noite é esse reconhecimento. Não é um peso, mas um esclarecimento. Deixar o primeiro amor, Jesus está falando, é pecado. Jesus está falando, lembra-te de onde caíste. Quando falamos das primeiras atitudes do casamento, de amor, de paixão, isso muitas vezes remete a muitas coisas boas. Mas por algum motivo Jesus está falando com a igreja que, lembra-te, pois, de onde caíste. Nós precisamos ter uma decisão, se entendemos que o nosso coração já não está queimando tão assim por Jesus, ou queimando tanto por algumas coisas que Jesus já colocou na nossa vida, você pode permitir Deus falar isso também contigo? É porque em algum momento nós deixamos de alimentar esse fogo. Eu quero dar um exemplo muito básico. Se você não sabe, eu sou bombeiro militar por profissão. 3 coisas são básicas para existir o fogo, né? Calor, combustível e oxigênio. Eu quero fazer um paralelo, como nós somos os responsáveis de colocarmos combustível nesse fogo. A responsabilidade ela é minha e ela é sua. Independente da rotina. A responsabilidade é minha e sua de alimentarmos o amor do nosso casamento e o amor do nosso... o amor em relação a Jesus. O oxigênio eu quero falar como o Espírito Santo, aquele que está sempre presente em todos os lugares, aonde nós vamos, aonde nós estamos, ele está sempre desejoso que a gente esteja cheio de amor, com o nosso coração queimando por Jesus. E o calor eu quero falar um pouco sobre estar junto com o corpo de Cristo. Então o que acontece? Nós estamos juntos
O Espírito Santo está aqui, amém? Amém, querido? Está lá no seu grupo familiar, está lá no seu discipulado. Você está junto dos irmãos. Mas é possível Deus se manifestar e desejar fazer coisas na nossa vida, que se nós não permitirmos, se nós não alimentarmos o fogo, Ele não vai fazer. Você pode estar aqui nessa noite. Se você fechar o teu coração, Deus não faz. Por mais que haja a presença de Deus, por mais que haja o calor dos irmãos, todo mundo orando, intercedendo por isso, mas se a gente fecha o nosso coração, Deus não pode fazer. Deus é educado, Ele bate a porta do nosso coração, amém? Então, queridos, mesma coisa no fogão, você dona de casa, você que gosta de cozinhar. Para que o fogo lá do fogão permaneça, você tem que fazer o quê? Abrir o botão, amém? Abrir o gás. A decisão, querido, nessa noite é minha e sua de abrir esse gás. Então, abra o gás para que esse fogo seja aceso. Aí você fala, Júlio, o que seria isso? Sinceramente, não sei. Não posso te responder, não posso responder por você. Talvez eu possa, claro, vou responder por mim. Eu falo de alimentar esse fogo, alimentar essa paixão com combustível, querido. Essa é minha e sua tarefa, jogar combustível nesse fogo. E qual é a forma de apagar o fogo? Você tira um desses 3 elementos. Agora uma pergunta. O Espírito Santo, ele quer sair, ele quer deixar de incendiar? Sim ou não? O que você acha? Não, querido. A igreja deseja que você viva uma vida, um amor de pouca intensidade por Jesus. O que você acha? Sim ou não? Seu pastor deseja isso para você? Isso quer dizer o quê? Que resta fornecimento de combustível. Isso cabe a quem? Bate no seu peito. Depende de mim. Amém, amados? Então, querido, lembra. Eu quero trazer o primeiro passo para a gente estar de volta a esse caminho. É se lembrar. Nos lembrarmos de onde nós caímos. Esse é o que Jesus está falando. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te. Talvez nessa noite Deus vai te lembrar, querido. O que você fazia antes e você não faz mais. Quando você começou a deixar de jogar combustível nessa fogueira aí. E chegar ao ponto que chegou. Segundo passo para o caminho de volta. Jesus fala, lembra-te de onde caíste e, olha o sinal, do que é pecado, de que é pecado. Arrepende-te. Então não adianta somente se lembrar, chorar, se humilhar diante do Senhor, a gente precisa se arrepender. Se arrepender de ter colocado alguém ou algo no lugar que pertencia somente a Jesus. O lugar onde Jesus era tão intenso, tão exaltado, tão adorado. Era o motivo de fazer tudo o que fazíamos. E hoje já não é. Ele pode estar em segundo e em terceiro lugar. Eu quero falar para você, segundo lugar não é o lugar de Jesus, querido. O lugar de Jesus é o primeiro. Jesus em segundo lugar é pecado. É errar o alvo, é deixar de agradar a Deus. O primeiro lugar pertence a Jesus. Amém, queridos? Terceiro passo para o caminho de volta. Era voltar à prática das primeiras obras. Cadê o chocolate, pastor? Devolve aqui. Não, paçoca já foi. Amém? Obrigado, querido. Isso aqui é simplesmente o simbolismo. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre os chocolates que nós deixamos de oferecer ao Senhor. Por causa da rotina. Por causa, às vezes, do desgaste na obra. Desgaste no casamento. Quero falar com vocês nessa noite que no caminho de volta tem que voltar à prática do chocolate, das rosas. Deixar Jesus estar no primeiro lugar, no lugar que Ele merece. Fazer sempre o melhor que você puder, porque você o ama. Amém? Esse terceiro passo, querido. Talvez, quando nós lidamos com casamentos que estão abalados, as pessoas falam assim, poxa, eu comecei a praticar, mas ainda não vi resultado. A gente ouve muito isso, não é verdade? Quando a gente aconselha casais. Não quer dizer em si que a restauração completa esteja na prática das primeiras obras, mas
se nós nos lembrarmos, essas obras, essas primeiras obras, elas estavam unidas com esse amor intenso. Então, querido, continua praticando as primeiras obras. O que você vai estar fazendo? Você vai estar jogando combustível. Você vai estar permitindo que o Espírito Santo e a igreja que te acolhe, para que você viva uma vida incendiada por Jesus. Amém, amados? Então, queridos, nessa noite, eu quero te incentivar a você voltar ao chocolate. A gente podia até mudar o tema dessa mensagem, falar chocolate, paçoca e bala. Vocês já iam entender, mas quem nunca ouviu não iria entender, não é verdade? Então, amados, queria que você ficasse de pé nessa hora. Queria chamar o ministério de louvor aqui. De forma alguma isso é para trazer peso sobre teu coração, viu? Volta à prática das primeiras obras e permita ao Espírito Santo incendiar você novamente. Agora, um ponto importante, fundamental. Entendermos onde nós caímos e nos arrependermos. Queria que você fechasse os seus olhos agora, porque nós vamos orar. Eu sei que isso é algo muito particular, é seu, é você e Deus, eu e Deus. Se você está na condição de prevenção, querido, toma essas ferramentas para a tua vida, para prevenir você de viver isso. Mas se por um acaso você está aqui hoje, Deus trouxe você aqui com um motivo. Permita ao Espírito Santo te ajudar, te lembrar das primeiras obras. E não ache que isso, Senhor, não ache que isso é uma coisa sem importância, querida. Porque nunca nós atribuímos, me perdoe eu, nunca atribuí a abandonar o primeiro amor, deixar o primeiro amor como pecado. Simplesmente eu achava que pode ser algo normal, algo acidental. Mas Jesus quis dizer para aquela igreja, arrepende-te. Senão moverei o candeeiro é algo que ilumina. Nós perderemos o brilho, querido, se a gente não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Teu casamento perderá o brilho se você não praticar as primeiras obras. Talvez de uma forma diferente, mas não com menos intensidade. Enquanto nós cantamos uma canção, você é livre se você quiser vir aqui à frente. Se necessita arrependimento, você precisa confessar o seu pecado e voltar à primeira obra, querido. Vamos cantar essa canção. Enquanto isso, permita o Espírito Santo te lembrar. Você é livre, quiser se ajoelhar. Se não, você que está livre e dizer, estou intensamente queimando por Jesus. Amém, querido. Eu quero permitir o Espírito Santo falar contigo e ministrar sobre o teu coração nessa noite. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha teu reino, tua bandeira vou levar as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar. Me dê
amor me fascina, mexe com meu coração. Enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino vir. A tua bandeira é o amor, ver as nações se prostrar para ti adorar. Meu coração será sempre teu. Diga, quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Oh, Jesus, eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você. Você que está apagado, que o primeiro amor foi-se embora. O caminho de volta é a coragem de publicamente pedir socorro e falar: olha, primeiro amor no meu coração, meu serviço ao Senhor, por alguma razão se apagou. Com você que eu estou falando, você que já esteve incendiado por Jesus. Você participava de todas as reuniões e vinha até horas extras aqui na igreja, em atividades. Chegava antes no grupo. Você que estava, sabe, realmente com o coração cheio de amor por Jesus e pelas vidas. E por alguma razão, como o irmão Júlio estava ministrando, isso foi se apagando. Mas o caminho de volta, queridos, é possível para você e para mim. Para você também, querido dirigente, supervisor, com tantas tarefas e correria. Abre os seus olhos e olhem para mim. Quero dar um testemunho rápido. Enquanto eu vou dando testemunho e você se sente nessa condição, apagado, ou assim esfriando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente para nós orarmos. Eu ontem cheguei do batismo e essa semana foi muito corrida. Estamos preparando a conferência já há algumas semanas. Eu tenho acordado, leio a Bíblia rapidamente, faço a minha oração, oro pelos meus líderes e o mais rápido possível corro para a igreja para trabalhar. E ontem, ao chegar do batismo, eu estou com visitas em casa. Fiz um bolo de coco para fazer uma visita, fiz uma torta de limão da Luciana para os que estavam em casa, e correndo e bota a roupa na corda, correria, e já com muita dor no corpo e a gripe aí tentando arrepiar. Quando eu terminei de fazer bolo de coco e a torta de limão, falei, eu vou fazer uma visita, senti de Deus de visitar uma irmã e orar por ela. Aí quando eu subi para o meu quarto para tomar um banho rápido, eu olhei para a varanda e o Espírito Santo falou assim: cadê o meu chocolate? Você recebe tão bem as pessoas, está correndo para fazer uma visita. Separa um tempinho mais para mim. Mas de manhã eu já orei, mas eu quero agora um pouquinho mais do seu tempo. Oh, queridos, o meu primeiro amor, o início do meu ministério,
Não havia uma tarde que eu não parasse minhas atividades para correr para os pés de Jesus e me ajoelhar onde eu estivesse. Muitas vezes em lojas, na rua, eu entrava numa loja, procurava, pegava uma muda de roupa, entrava dentro do vestiário para me ajoelhar e orar ao Senhor. Esse primeiro amor, ontem mesmo, naquela minha varandinha ali, o Espírito Santo me recobrou. Eu quero o primeiro amor no teu coração, no teu tempo. Deixa que eu vou cuidar dos detalhes e vou acrescentar muito mais a conferência. Mas separa o teu melhor para mim. Oh, querido líder, supervisor, dirigente, muito além de visitar, fazer o grupo familiar, o Senhor quer o primeiro amor no teu coração, incendiado, apaixonado por Ele. Eu nunca mais quero oferecer balas, ou muitas vezes nem balas, né, do meu tempo. Eu quero oferecer o melhor de mim, Senhor, para Ti. O melhor do meu tempo, o melhor das minhas forças, porque o Senhor tem me honrado. E eu te convido, querido, se Jesus não tem sido o primeiro na tua lista, se Jesus não tem sido o primeiro no seu tempo, e se o primeiro amor não tem incendiado o teu coração, eu quero te convidar a estar aqui à frente comigo, agora mesmo. Eu te convido a sair do seu lugar, e nós queremos orar por você, por mim também. Eu te convido, você se prostrar, caminho de volta, o caminho de volta. Nós passamos alguns minutos aí do culto e eu quero te liberar se você precisar ir embora. Mas nós precisamos do caminho de arrependimento. O caminho de volta. Abrir o coração, se arrepender, pedir perdão ao Espírito Santo. Reconhecer que temos exigido tanto, cobrado. Queremos tanto de Deus, será que Ele tem tudo de nós? Queremos tanto de Deus, exigimos tanto dos líderes da igreja, será que Deus tem tudo de nós? Oh, Espírito Santo, as madrugadas são tuas e o entardecer continua sendo teu, Jesus. Na minha agenda, o entardecer continua sendo teu, Espírito Santo. Nada, nenhuma obra, nenhuma correria, nada vai tirar o teu lugar. A primícia, vamos cantar essa canção, pastor Kleber. Eu quero voltar ao primeiro amor, porque eu quero. Eu quero que os meus líderes, meus supervisores, líderes de ministérios, eu quero que ministérios de dança, louvor, acolhimento, consolidação, eu quero que os ministérios voltem ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Conforme cantamos essa canção, assim que terminarmos, nós vamos encerrar o culto. Quero voltar ao início de tudo, me encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras do Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro a Deus. Aleluia, Jesus. Continue aí diante do Senhor. O resultado de parar 40 minutos na minha varanda é que eu estava aí tensa, né? Que eu também vou ministrar na conferência. E eu sentei lá, coloquei minha Bíblia, um pedaço de papel, e o Espírito Santo entregou ali uma mensagem. Ô queridos, a resposta para tudo que você está procurando, buscando, toda aflição, está aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Quanto mais tempo você se dedicar, priorizar, voltar ao primeiro amor, as respostas, as soluções estão lá.